Fala moçada do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo aí? Como é que vocês passaram a semana? Espero que bem, espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo tranquilo, espero que as coisas estejam aí caminhando na santa paz. E vamos que vamos, moçada, bora? Pega lá a tua apostila agora, ó, apostila do sexto ano, segunda aqui, ó, bora! Pega a tua apostila aí. Espero que vocês tenham acompanhado aí a aula anterior. Eu pedi para vocês verem uma história, né, a respeito do rei, né, o rei que perdeu o seu trono. Conta a história aí de um menino aí que estava enfrentando algumas dificuldades, né? Na verdade é um cara que estava criando dificuldades, né, gerando dificuldades, né? Alguém aí extremamente agressivo. E a gente viu, né, que a agressividade é um dos sintomas da insegurança, né? Pessoas inseguras, de alguma forma aí, podem ser levadas a agir dessa forma agressiva, né? Então, às vezes, quando você vê pessoas extremamente agressivas com os pais, com os amigos, né, com as pessoas aí à sua volta, você precisa dar uma olhada de uma forma um pouco mais profunda na situação aí, que talvez tenha muito a ver com isso, né? Tenha muito a ver com isso. Então, assim, é muito comum a gente ver adolescentes, jovens, que de alguma forma não tem muita paciência com as pessoas mais velhas, né? São extremamente grosseiras, desrespeitosas, falam coisas que, poxa, não convém, aí solta palavrão, xinga o fulano, quer brigar, quer sair na mão com todo mundo, ameaça e vai pra rede social e fala um monte de abóbora, enfim. E a gente precisa ficar muito esperto com essa situação, né? Evitar esse tipo de comportamento, mas mais do que isso também, entender o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Talvez você está passando aí por uma situação difícil, né? Talvez você está gerando situações difíceis para as outras pessoas, para si mesmo. Talvez você se encontre aí com um temperamento aí, né, difícil, os hormônios à flor da pele, né, sem paciência para isso, acorda, não sabe nem porquê, mas já acorda com raiva, aquela ira, aquela situação toda. Então basta um negocinho desse tamanho para acontecer e você já fica ali, tá? Já acabou o dia, você já briga com fulano, com ciclano, você já quer brigar com o cachorro, brigar com a tua avó. Então, gente, calma o coração, calma o coração. Ninguém tá livre, né, de alguma forma aí de acabar enfrentando essa situação, mas a gente pode sim se precaver. E na medida do possível a gente pode aí de alguma forma estruturar, né, as nossas emoções, aí, blindar o nosso emocional para que a gente não venha agir dessa forma. Beleza, meninada? E vamos que vamos então. Então abre a tua apostila aí, como eu disse, nós, né, abordamos ali o texto, né, a leitura do rei, né, que perdeu o seu trono. Tá lá no finalzinho da sua apostila, qualquer coisa se você não leu, procura lá no finalzinho das últimas páginas lá, você vai encontrar essa história, caso você não tenha lido, mas enfim, no vídeo anterior eu falei sobre isso, tá lá o número da página, né, certinho, então, poxa, professor, nem sei do que tu tá falando aí, veja a aula anterior, que você vai ficar esperto aí do que tá rolando, maravilha? Abri a página 15 da sua apostila, tem um bate-papo bem bacana aqui, eu gostaria que vocês tirassem um minutinho para poder refletir sobre essas questões aqui, a de vocês e a página 15, a minha é 18, por isso que eu tenho que ficar olhando aí, mas a de vocês é a 15, tá bom? Concentra na página de vocês aí. Então, é a parte 2, né? Tem algumas questões aqui que são levantadas em vista dessa história, em vista de todo o enredo aqui. A gente está falando muito sobre essa questão, né, de fazer uma boa gestão das emoções, é o nosso tema central. E, enfim, para pensar um pouquinho sobre a primeira questão levantada aqui da página 15. Você se considera uma pessoa segura ou insegura? Né? Eu não posso ouvir a tua resposta, mas para pensar um pouquinho sobre ela. A gente vai conversar depois vamos organizar uma live, né, nossa, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas eu também não quero expor ninguém, mas eu te incentivo, eu te encorajo a você fazer essa reflexão. Você se considera alguém seguro ou alguém inseguro? É algo a se pensar, né? O que você entendeu sobre esse tema, né, mediante a tudo que foi falado aqui? O que é segurança? O que é alguém seguro para você? O que é alguém inseguro para você? Você já consegue entender, discernir, você já consegue compreender o significado das duas coisas? Melhor do que isso, você já consegue fazer uma leitura de si mesmo? Já consegue olhar e falar, opa, peraí,
né, de acordo aqui com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com a minha maneira de agir, de pensar, de falar, eu tô mais para que lado aqui? Você precisa pensar nisso, maravilha? Você se identifica, né, com o personagem da história, um rei que perdeu o seu trono? Você se identifica? Né, que num instante estava tranquilo, em outro já estava nervosa, já estava já agitada. Lembra que eu falei no comecinho desse vídeo aqui, né? Se sim, quais as consequências desse comportamento? Você percebe na sua vida as consequências desse comportamento? No momento você está de boa, daqui a pouco você está enfurecido, você quer brigar, você quer bater, você quer xingar. Você consegue perceber as consequências desse tipo de comportamento? Qual é o tom? Olha que interessante. Qual é o tom de voz que você usa quando você discute as suas ideias? E você é aquele tipo de pessoa que aumenta o tom de voz lá em cima. Você acha que simplesmente por falar mais alto do que os outros você vai conseguir convencer alguém? Eu vejo isso bastante, eu vejo isso muito. Tom de gentileza ou de agressividade, né? É um tom de gentileza ou de agressividade que você usa? Para pensar sobre isso. Em uma discussão de ideias, você busca resolver a situação ou vencer a discussão. Por quê? Pensa sobre isso. E a última questão aqui que eu vou abordar. Apesar de não conseguir controlar o que sentimos, podemos aprender a gerenciar as nossas emoções. Olha que interessante. A gente pode até não controlar o que a gente sente, porém a gente pode sim e deve conseguir fazer uma boa gestão, né? Gerenciar as nossas emoções, ter um autocontrole, ter um domínio próprio. Falar, opa, peraí, eu não posso fazer isso, eu não posso falar dessa forma. Ainda que você esteja ali, ó, nervoso. Sabe aquela historinha, conta até 10? Né? Nem sempre funciona esse negócio, né? Não basta contar até 10, a questão é saber fazer uma boa gestão. Eu vou te falar, até hoje eu tenho que aprender a lidar com isso, até hoje eu estou aprendendo, até hoje eu estou desenvolvendo isso na minha vida. E vocês são privilegiados, porque vocês estão podendo ouvir sobre isso desde muito novos, entendeu? Então é algo sensacional, sensacional. O que você entende por gerenciar as emoções? Né? De tudo que a gente já estudou, a gente tem abordado, o que você entende sobre isso? O que é isso assim, em poucas palavras? Você conseguiria descrever? Como podemos ser bons gestores das nossas emoções? O que você acha sobre isso? Gente, isso é muito importante. Dá uma lida melhor aqui sobre essas questões. Na página 16 também tem outras aqui que vão te fazer pensar sobre isso. E o que rola? Na página 17 de vocês aqui, ó, vai contar uma historinha e vai fazer você, uma história que vai fazer você refletir bastante sobre uma questão muito importante, sobre a resiliência. Você sabe o que é resiliência? Você sabe o que é isso? Eu vou ler aqui um breve trechinho aqui. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Mas eu vou ler aqui de uma forma um pouco mais técnica, digamos assim. Eu vou falar para vocês aqui o que é resiliência em poucas palavras, né? Em poucas palavras, ó. Resiliência é um termo usado na física, isso mesmo, na física, e que a psicologia passou, né, a utilizar para se referir à capacidade humana de recuperar-se. Olha que interessante. Então, é a capacidade, resiliência é a capacidade humana de o quê? De se recuperar-se diante das adversidades da vida. Ou seja, diante das perdas, frustrações e traumas. Então, é essa capacidade que o ser humano pode possuir, né? Pode conseguir fazer, pode conseguir aplicar, colocar em prática, de se recuperar diante de um trauma, de uma dificuldade, de uma adversidade, de um problema, de uma perda, enfim. Essa capacidade de conseguir, né, digamos assim, segurar o tranco aí diante das dificuldades que podem surgir. Você se considera alguém resiliente? Dá uma lida aqui nessa historinha muito breve, aqui da página 17, e reflita um pouquinho sobre isso. Talvez você vá se identificar com essa história. Talvez você já enfrentou aí dificuldades desse tipo, né? Talvez conseguiu lidar bem ou não, né? Ou não tão bem assim. Mas lembre-se, sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo da gente conseguir superar as nossas limitações e nossas dificuldades.
Certa vez eu ouvi uma frase que chamou muita atenção. A pessoa disse o seguinte, que ela nunca perde, ou ela ganha ou ela aprende. Isso é importante, né? Pode soar até meio arrogante assim, falar, nossa, esse cara se acha, né? Mas é fato. Se você não ganha, no mínimo você pode aprender com aquela situação. Então, ainda que você tenha enfrentado frustrações e não tenha conseguido lidar muito bem com elas, tire lições disso, né? Tire lições, tire aprendizado, tire algo de importante, de relevante para a tua vida aí. Beleza, moçada? Então, dê uma lidinha, reflita um pouquinho sobre isso, né? Compreenda um pouquinho mais aí sobre a resiliência, que a gente tem falado tanto, mas num sentido ali de, sabe, olhar para si mesmo, de se conhecer e perceber se você tem agido dessa forma ou não. Maravilha? Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo final de semana, Deus abençoe, tamo junto, galera, valeu, forte abraço.